Oi, gente. Hoje eu tô aqui com um formato diferente de vídeo, uma conversa. Esse formato sem edição, pra gente, de fato, eu vou trazer um ponto aqui pra vocês e eu vou falando o que vem na minha cabeça, o que eu reflito, o que eu penso sobre isso. Que é sobre a nossa relação com a comida. Eu entendo que a gente tem muitas questões que moldam o nosso paladar, que moldam a nossa relação com a comida desde a infância. Dos momentos que marcam a gente, das comidas que nos são oferecidas desde quando a gente é criança, do que a gente vai comendo e como a gente entende essa relação. E chegou num ponto que eu vejo que hoje em dia tem uma polarização muito grande quando a gente fala sobre isso. Porque muitas pessoas tratam a comida e falam que é lixo. O famoso dia do lixo, a famosa refeição lixo. E, gente, eu não consigo normalizar, tratar qualquer tipo de alimento de lixo. Porque, assim, eu consigo entender que a gente tem hoje o acesso a muitos tipos de comidas, muitas coisas que de fato não fazem tão bem para a saúde, como, por exemplo, ultraprocessados, alimentos que são riquíssimos em sódio, em conservantes e coisas que são ali feitas na indústria. E eu não tô defendendo esse tipo de comida. Eu sou muito defensora da comida mais natural possível. Aquele famoso que a gente fala raw, né? O mais natural possível, aquela comida de verdade. Mas assim, eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. Porque a gente não pode tratar essas outras comidas como lixo. Porque a comida, ela alimenta o corpo, é muito importante a gente se alimentar, a gente se nutrir. Mas tem comidas que nutrem a alma, que nutrem conexões. Tem comidas que fazem com que a gente tenha momentos especiais e que nos remetem a memórias, que nos remetem a momentos. Então, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas deixam de muitas vezes ir para casa de familiares, por exemplo, para casa de uma avó, porque ela vai fazer uma massa, um macarrão super delicioso que só ela faz, vai fazer um pudinzinho gostoso de sobremesa, mas para não consumir esse tipo de alimento que é considerado lixo, muitas vezes essa pessoa não vai visitar a avó. Muitas vezes essa pessoa deixa de... Eu vejo muito isso, gente, não é à toa que eu tô falando. De pessoas que deixam de ir para aniversários de amigos, por exemplo, porque vai ter um bolo. Para não ser tentado a comer esse tipo de alimento, que é chamado de lixo. E desde quando você compartilhar um momento com a sua família, você compartilhar um momento com seus amigos, onde ao redor dessa mesa vai ter uma comida, é lixo. Onde você tá ali nutrindo uma conexão. Eu não consigo achar isso normal. Isso me incomoda bastante, porque eu acho que a gente precisa ter uma relação saudável com a comida. E eu não digo que a gente tem que comer todos os dias ultraprocessados, esses tipos de alimentos, não. Eu acho que é equilíbrio. A gente precisa encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. Porque ser saudável é ser equilibrado. Não adianta pender muito para um lado, nem muito para o outro. Eu acho que qualquer tipo de extremismo, ele é perigoso. Ainda mais quando a gente fala desse tipo de assunto, que é a alimentação, né? Então, você comer legal, bonitinho, sempre, entendendo o prazer que é comer, que é a comida, que é estar ali se alimentando, mas entender que uma vez ou outra, você ir no fast food, você comer uma massa, um doce, de repente ali, que é industrializado, que você tá compartilhando um momento com alguém, você tá nutrindo uma conexão, você tá nutrindo ali um momento interessante, um momento importante, um carinho. Eu vejo comida como carinho e eu não consigo ver como uma coisa saudável tratar a comida como lixo, porque nós não somos lixeiras ambulantes, em primeiro lugar. Quando a gente fala de comida, a gente tá falando de memória, a gente tá falando de afeto, a gente tá falando de carinho. É o café que você compartilha com a sua família, é o bolo que você come depois de celebrar o aniversário da sua amiga,
É aquela massa deliciosa que você compartilhou com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos no final de semana. É aquele pudim maravilhoso que a sua avó fez. Eu acredito que a gente não pode nem demonizar e nem idolatrar, né, esses extremismos. Ultraprocessados, esses alimentos super industrializados, esses fast foods realmente fazem mal. Mas vão fazer mal se a gente comer todo dia, toda hora. Uma vez ou outra, gente, não é isso que vai estragar com a sua saúde. Eu acredito que a gente precisa encarar a alimentação, a gente precisa encarar isso com mais leveza, a gente precisa ver de uma outra forma, tentar encontrar um ponto onde a gente não trate essa relação de uma maneira tão tóxica. E eu entendo que tem muitas pessoas que têm alguns gatilhos que não gostam muito de certas coisas ou gostam muito de outras por questões que de fato foram moldadas ali desde a infância. Mas eu acho muito legal a gente trazer essa conversa aqui pra gente poder tratar a alimentação, a comida com mais leveza, porque a gente precisa sim nutrir o corpo. Mas a gente também precisa entender o quão importante é nutrir momentos, conexões, nutrir a alma, junto com essas pessoas que a gente ama, relembrando momentos. E para você, já me conta aqui embaixo qual que é aquele alimento que você sente que não nutre só o seu corpo, mas nutre a sua alma. Aquele alimento que faz diferença para você. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, uma conversa aberta sobre esse ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui e conversar. Porque por mais que o Carolinando seja um canal que se volta mais para confeitaria, eu quero trazer mais esse tipo de debate, esse tipo de conversa, onde a gente fala sobre questões culturais, sobre alimentação no geral e sobre esses pontos que moldam tanto a gente, né? E comida, gente, ao redor da mesa a gente cria conexões, a gente fecha negócios, a gente conversa sobre a vida. Conexões são feitas ali na mesa, né? Eu acho que ela tem um significado muito importante. A gente não pode tratar isso como lixo. Comida nunca vai ser lixo. Espero que você tenha gostado desse modelo de vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo pra gente saber e trazer mais vídeos assim aqui pra vocês. Beijo!